Bem, a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre a colonização espanhola na América, né, América Espanhola, e o sistema administrativo espanhol hum, implementado aqui no Novo Mundo, mais especificamente. Mas antes, é preciso que a gente retorne para dar uma recapitulada do que significava o mercantilismo, que a gente passou na aula passada. O mercantilismo ele era um sistema econômico bem diferente do liberalismo, onde havia protecionismo do Estado sobre a economia, e o que determinava a riqueza de um Estado-nação era o saldo positivo na balança comercial, ou seja, vender mais e comprar menos, ou vender com mais lucro e gastar menos dinheiro. E existia duas formas de mercantilismo: o comércio, né, propriamente dito, e o acúmulo de metais preciosos no Tesouro Nacional. O que é que vai acontecer? Havia um grande problema para o comércio europeu entre o século XV e o século XVI. Toda a rota marítima comercial era feita através do mar Mediterrâneo, saindo da Espanha e de Portugal, que eram as duas grandes potências europeias da época, né, na direção do Oriente, mas o mar Mediterrâneo, que era essa rota comercial marítima, ela estava dominada por Gênova e Veneza ao ocidente e pelos mouros, né, mais a leste. E toda embarcação, toda nau que passava pelo mar Mediterrâneo tinha que pagar imposto para as cidades de Gênova e Veneza ou eram interceptados, né, pelo exército, né, pelo exército dessas duas cidades. E isso representava um prejuízo enorme para os comerciantes, tanto de Portugal, que foi o primeiro Estado-nação a se formar ali na Europa, quanto da Espanha. Né? Então, era preciso encontrar uma nova rota comercial para se chegar até as Índias. E haviam duas alternativas. A primeira apresentada por Portugal, que era tentar contornar o continente africano, o famoso périplo africano, mas aí havia um grande problema, passar pelo Cabo das Tormentas, né, hoje chamado Cabo da Boa Esperança. Ali, nessa região ali que fica mais ou menos ali no finalzinho do continente africano, onde se contorna o continente africano, é ainda até hoje um mar muito violento e que afunda muitos navios. Imagina naquela época. Né? Portugal insiste nesse trajeto até que consegue no século XVI, né? Se me falha a memória, foi Américo Vespúcio, ou Vasco da Gama, acho que foi Américo Vespúcio o primeiro a conseguir contornar o continente africano. E havia uma outra alternativa apresentada por um genovês chamado Cristóvão Colombo, que tenta convencer o rei de Portugal, Dom Manuel, a adotar o seu projeto, que era contornar o globo terrestre. O Cristóvão Colombo era um genovês que acompanhava as discussões acadêmicas e já tinha uma noção de que a Terra era redonda. Então, para ele, se ele partisse da Europa em linha reta, né, contornasse o globo terrestre, ele chegaria às Índias. Ele tenta vender para o Dom Manuel não aceita por conta de intervenção da igreja, que não aceitava a possibilidade da Terra ser esférica, e ele vai até a Espanha, consegue uma audiência com a rainha Isabel de Castela. A rainha Isabel, ela convence o Fernando, o marido dela, o rei de Portugal, da Espanha, perdão, o rei da Espanha, a, a, a apoiar o projeto do Cristóvão Colombo. E o Cristóvão Colombo, então, ele vai ganhar apoio da coroa espanhola. A coroa espanhola vai mobilizar a burguesia espanhola, os grandes comerciantes da Espanha, para construírem navios, para
abastecer as naus de provisões para se chegar até as Índias. Essa era a ideia do Cristóvão Colombo, essa era a ideia inicial do Cristóvão Colombo. Pois bem, em 1492 cai o último califado muçulmano na Espanha, o Califado de Nova Granada, e aí a Espanha se unifica, né? A Espanha consegue se livrar dos mouros, e não é à toa que em 1492 o Cristóvão Colombo chega até o Novo Mundo, que ainda não era chamado de América. O que é que vai acontecer? Ao chegar no Novo Mundo, ele não chega diretamente ao continente, né? O Cristóvão Colombo e as suas caravelas não chegam ao continente, eles chegam ali nas Antilhas e ficam ali nas Antilhas. O Cristóvão Colombo, inclusive, retorna para a Espanha, depois volta para a América, depois retorna para a Espanha e nunca mais volta para a América. Mas os espanhóis ficam ali nas Antilhas, que hoje a gente conhece como Caribe, né? Mapeando ali as Antilhas. Inicialmente ele acha que havia chegado às Índias, daí o motivo pelo qual ele dá o nome dos nativos de índios, né? Fica ali mapeando para ver se havia ouro, eles ficam ali mapeando para ver se havia ouro, se havia metais preciosos. E os nativos eles eram adornados com muito ouro, e quando os espanhóis tentavam se comunicar com eles, eles sempre apontavam na direção do continente, né, na direção de uma cidade chamada Tenochtitlan, essa cidade aqui, capital do Império Azteca. O Império Azteca ele compreendia uma região que ia da, da região onde hoje é o México, né, da região onde é o México, até a Guatemala. Aqui era o império, onde era o Império Azteca. E aqui, né, quando os espanhóis chegaram em 1519, viram essa cidade de Tenochtitlan e perceberam que a quantidade de ouro que existia ali era uma quantidade inimaginável pelos, pelos europeus. Então eles decidem guerrear, dominar o Império Azteca, e Hernán Cortés, não, Francisco Pizarros, ele vai liderar a expedição militar. Inicialmente ele é recebido pelo, pelo, pelo rei do Império Azteca, e recebido até de forma cordial, mas inicia-se uma guerra em 1519, e em 1521 o Império Azteca é dominado. A partir daí, os espanhóis começam a descer o continente americano, dominando toda a região que foi designada pelo Tratado de Tordesilhas em 1494, numa, 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 numa mediação, numa reunião entre o rei de Portugal e da Espanha, mediado pela Igreja Católica. Então, eles passam a dominar esse território e ali eles vão instituir um sistema administrativo colonial bastante complexo se for comparado com o sistema administrativo adotado por Portugal, né? As regiões eram divididas em 4 vice-reinos. Esses vice-reinos eram os locais onde estavam os metais preciosos, né? No caso ali do vice-reino da Nova Espanha, era retirado o ouro. O vice-reino de Nova Granada, vice-reino do Peru e vice-reino da Prata eram retirados prata, né? E como é que eles faziam a exploração dessa prata? Instituindo duas formas de trabalho compulsório. A primeira delas, a encomienda, que era uma espécie de trabalho em troca de proteção, porque os espanhóis só conseguem dominar o Império Azteca por causa de
deles convencerem nativos inimigos do Império Azteca a se juntarem ao Império Espanhol para derrubar o Império Azteca. Né? Então, esses nativos, em troca de proteção, eles se associavam ao encomendeiro e trabalhavam nas minas e, ao mesmo tempo, eram catequizados. Então, os espanhóis começam a explorar o ouro através da encomenda. Posteriormente, foi adotado um outro sistema denominado mita. O que era a mita? A mita era também um trabalho compulsório, mas um trabalho de revezamento. Né? O nativo ele era convocado e escolhido para trabalhar nas minas de ouro e de prata. Ele recebia um pequeno soldo para sua sobrevivência. Quando suas forças de trabalho se esgotavam, ele era trocado. Nas capitanias, né, exceto a capitania da Guatemala e a capitania geral de Cuba, eram produzidos alimentos que abasteciam a própria colônia, né? Não eram exportados para a Europa, com exceção do vice-reino da capitania geral, perdão, da Guatemala, onde se produzia o cacau, né? Que os astecas chamavam de cocoaute, né? E esse cacau era levado para a Europa para se produzir o doce que nós conhecemos hoje como chocolate, né? Então, é importante lembrar, capitania geral, local onde se produzia alimentos para abastecer a própria colônia, com exceção da Capitania Geral de Cuba, que produzia tabaco, e da Capitania Geral da Guatemala, que produzia-se o cacau, que eram exportados para a Europa, que eram exportados para a Espanha. Os vice-reinos, locais onde eram extraídos ouro e prata, né? Eram os pontos chaves, né, para a administração colonial espanhola. Para isso, para controlar toda a saída de ouro, para controlar os impostos que deveriam ser pagos pelos colonizadores à coroa espanhola, foi instituído o Conselho Real e Supremo das Índias, que funcionava na Espanha, né? O conselho era o órgão máximo administrativo para controlar as riquezas e a cobrança de impostos produzidas na colônia e, e uma outra maneira que eles tinham também de controlar eram as casas de contratação, né? Nela foi instituído o sistema de porto único, adotado para evitar o contrabando, né? Contrabando de ouro, contrabando de prata, né? E aí, somente alguns portos o ouro era embarcado, né, como o Porto de Veracruz, o Porto de Porto Velho e o Porto de Cartagena, e eles iam em direção à Espanha e só desembarcavam também em dois portos, em Cádiz e posteriormente em Andaluzia, em Sevilha, na verdade, na região da Andaluzia, né? E com isso a coroa espanhola conseguia controlar de forma eficiente a produção de ouro, de prata e a arrecadação de impostos e se tornava um reino cada vez mais rico, né? Não é à toa que a Espanha vai superar Portugal no século XVI como a maior potência europeia. Como é que era a vida na colônia espanhola, né? Na esfera regional, existiam os cabildos, que eram chamados também de ajuntamentos, uma espécie de câmara municipal, onde os crioulos, que eram espanhóis nascidos da América, ocupavam esses cargos, né? Esses crioulos eram grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, donos de minas de ouro também, né? Mas eles ocupavam cargos mais baixos que os chapetones, que eram os espanhóis nascidos na Espanha e que ocupavam cargos administrativos mais elevados ligados diretamente à coroa portuguesa, né? Com isso, o sistema administrativo colonial espanhol ele se tornou muito mais, digamos assim, sofisticado do que
o sistema administrativo português, que posteriormente nós vamos ver. As caravelas partiam do continente americano abarrotado de ouro e de prata, que obtinham com a exploração das colônias e do trabalho dos nativos da terra. Muitas das vezes esses navios eles eram pirateados pelos ingleses, depois a gente vai falar isso vai contribuir inclusive para financiar a Revolução Industrial no século XVIII, né? E como é que era aqui a exploração da mão de obra? A mita que eu falei para vocês, né? Um sistema que impõe trabalho obrigatório durante determinado tempo, e o índio era escolhido por sorteio em sua comunidade ou por inimizade. Ele recebia um salário muito baixo e acabava se comprometendo com dívidas. Além disso, ele podia ser deslocado para lugar longe de sua origem, segundo o interesse dos seus conquistadores. E quando as forças de trabalho dele se esgotavam, ele era trocado. Por isso que era um sistema rotativo. E havia também a encomenda, que era um sistema de trabalho obrigatório, mas não era remunerado. E os índios eles se associavam a um encomendeiro, trabalhavam para esse encomendeiro nas minas de ouro e de prata, e em troca de proteção e de catequização, conforme eu já expliquei para vocês. Aqui, né, como os europeus representavam os nativos da América Espanhola, né, como verdadeiras aberrações, até por conta da cultura e da religiosidade dos europeus, é, havia um processo de, de dizimação dos nativos, né? É importante lembrar que quando os espanhóis chegaram na América, havia aproximadamente 80 milhões de habitantes aqui no continente. Em menos de 30 anos, esse contingente de pessoas, esse número de nativos, ele foi reduzido para 10 milhões de pessoas. E como é que eles eram mortos? Eles eram mortos pela Santa Inquisição, que atuou com uma força terrível na América Espanhola, com muito mais força que na América Portuguesa, matando indígenas acusados de bruxaria, acusados de práticas não cristãs, porque eles praticavam a antropofagia, né, em rituais onde eles sacrificavam seres humanos para os seus deuses, né, o deus Sol, e, e por doenças também, né, por doenças, por guerras e por aí vai. Então, de 80 foi para 10 em 30 anos, né, um verdadeiro genocídio, né. E aqui a estratificação social na colônia espanhola na América. Como é que eram? Os chapetones eram colonos brancos, nascidos na Espanha, conforme eu falei para vocês, eram privilegiados e ocupavam todos os cargos de alto escalão administrativos e ligados diretamente à coroa portuguesa. Abaixo dos chapetones vinham os crioulos, que eram uma elite nascida em solo americano, espanhóis nascidos na América, normalmente descendentes dos pioneiros, né, dos primeiros dos descobridores, eram ricos, proprietários de terra, de minas e praticavam também o comércio interno, né? Havia também uma camada de mestiços, né, resultante da mistura entre o branco e o índio, trabalhavam normalmente como ferreiros, artesãos, pedreiros, carpinteiros, né? Eram livres. E havia um número reduzido de escravos, né, que trabalhavam principalmente nas Antilhas, que depois vai se tornar o principal entreposto comercial de escravos, né, do tráfico de escravos, na produção de tabaco inicialmente, né? Trabalhavam também nas capitanias gerais para a produção de alimentos, para abastecer a própria colônia, e, por último, na base da pirâmide, né, em maior número, vinha a população nativa que foi sendo dizimada ao longo do tempo, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a exploração comercial, a exploração na América e o sistema administrativo implementado por eles aqui no continente americano, implementado pelos espanhóis no continente americano, foi muito mais eficaz do que o sistema administrativo
foi muito mais, digamos assim, sofisticado do que o sistema administrativo implementado por Portugal aqui no Brasil, né? O sistema eh, baseado no plantation, né? Na monocultura exportadora e com mão de obra escrava. Na América Espanhola, não, eles implementaram, né? Havia vice-reinos, havia capitanias gerais, havia um sistema administrativo, havia funcionários públicos, havia Câmara Municipal, né? Havia uma estratificação social muito mais elaborada, bem elaborada, os chapetones em primeiro lugar, crioulos em segundo, mestiços em terceiro, escravos em quarto e, em último lugar, os nativos da terra. Né? E até hoje a gente sofre a América espanhola, né, sofre em função desse processo. Boa parte dos miseráveis da América hispânica são descendentes ou de astecas ou de incaicas. Né? O Império Inca, que se localizava ali nos Andes, né, nessa região aqui que eu vou mostrar para vocês, né, era extremamente rico em prata, né? O Império Incaica. E ah, era constituído por um povo que não sabia ler nem escrever, mas eram grandes agricultores, né? Praticavam agricultura de terraço. A capital do Império Incaica era Cusco, que fica logo abaixo da cidade de Machu Picchu, que a gente conhece hoje. O Império Azteca, eles dominavam a escrita, dominavam a matemática, exímios astrônomos, né, calculavam fenômenos astronômicos com alto grau de precisão, conheciam cálculo avançado, também praticavam agricultura, né, num sistema diferente, que eu vou deixar no texto para vocês, e ali se produzia ouro, né? Se tinha muito ouro, muitas minas de ouro. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, mas o texto e os exercícios e as aulas no Centro de Mídias também vão ajudar um pouco vocês. Tudo bem? Um abraço e obrigado. E desculpa a falha aí no início por não ter ligado o microfone. Até logo e hasta la vista.